Irmãos e irmãs, a vós, paz e fé da parte de Deus, nosso Pai, a graça e a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Amen.
Oremos. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos no louvor do vosso nome, concedei aos que renasceram nas águas do batismo ter no coração a mesma fé e na vida a mesma caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo israelitas: por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, esse nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E Ele enviará Jesus, o Cristo que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como ele. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram esses dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão:
abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, quem é o homem para dele assim vos livrardes e o tratardes com tanto carinho? Ó Senhor Nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Aleluia. Este é o dia do Senhor Deus para nós. Alegremos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho? E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés
nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar bastante. Irmãos, nós passamos agora por um período de Quaresma, antecedeu a Páscoa, vivemos dias festivos de Páscoa que foram intensos, vividos por nós, cansativos, mas revigorantes também. E muitos não entendem por que nós vivemos a Páscoa. Muitos não entendem por que nós temos datas festivas, nós comemoramos algumas datas, relembramos outras, e a Páscoa é uma delas. E muitos de nós, ou nós, vamos nos colocar nesse bolo, nós muitas vezes não entendemos o porquê isso acontece. Nós não entendemos porque a igreja comemora e celebra algumas datas, ou porque a igreja é a Santa Igreja Católica, ou porque nós temos que ter essa fé em Jesus Cristo. Eu quero abrir aqui um gancho para falar sobre exatamente por que nós não sabemos dessas coisas. Mas eu sei que é a Páscoa. Ótimo. Mas nós sabemos o que é a Páscoa quando é a Páscoa, quando está acontecendo a Páscoa. Mas nós não sabemos no âmbito geral da história da igreja, da história de Jesus, da história da salvação, da história da paixão, morte e ressurreição de Cristo. E aqui na liturgia de hoje está toda a explicação para isso. Se nós prestarmos atenção na liturgia de hoje, desde a primeira leitura, nós temos exatamente a explicação de por que muitas vezes não temos respostas. Por que nós não temos respostas para nós e para aqueles que perguntam para nós, muitas vezes, por que nós somos católicos, por exemplo. Por que nós jejuamos? Por que nós vamos à missa aos domingos? Por que é pecado ir à missa? Por que nós temos fé em Jesus Cristo? Por que nós cremos nele? Se não me engano, Santa Teresinha tinha uma frase que dizia, essa frase: creio porque quero crer. Mesmo não recebendo nenhuma bênção, nenhuma graça, mesmo não recebendo milagres, creio porque quero crer. Mas como eu dizia, na liturgia de hoje, nós temos toda a explicação de por que nós não sabemos muitas coisas e de por que nós sabemos muitas coisas de forma rasa e superficial. E quando eu digo nós, estou incluindo todos os católicos. Isso. Note que no Evangelho de hoje, eu quero trazer de trás para frente até chegar na primeira leitura. No Evangelho de hoje, a parte principal do Evangelho que eu quero trazer é: e Jesus, depois de partir ali, de repartir o peixe, depois de se alimentar com eles, diz assim: são estas coisas que eu vos falei, quando ainda estava convosco. É preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, dos profetas, nos salmos. Preste atenção nessa frase. E então Jesus abriu a inteligência dos
fazem chorar e fala como se estivesse falando só para mim. Quando nós ouvimos uma homilia no YouTube, não é assim? Você já ouviu uma palestra no YouTube? Frei Gilson, lindo, maravilhoso. A gente chora porque ele está falando comigo, é lindo, mas é sentimental. Não seja errado, misericórdia. Eu já fui tocado muitas vezes por essas palestras, enfim, e realmente são pregados com autoridade. O problema não está em quem está pregando, o problema está em quem está recebendo essas palavras. Porque muitas vezes nós estamos recebendo de forma superficial isso. Olha, os discípulos, eles andaram com Jesus, eles caminharam com Jesus por um bom tempo. E antes de Jesus, vieram os profetas. E estava tudo escrito, porque naquela época eles tinham tudo escrito. Era passado de geração em geração. Os pais passavam para os filhos e tinham ali os seguidores dos profetas, enfim, eram estudiosos da lei de Deus, das profecias de Moisés, das profecias de todos os outros profetas que vieram. Se estava tudo escrito que Jesus viria, que Jesus sofreria, que Jesus ressuscitaria no terceiro dia. Notem, o evangelho de ontem dizia que os discípulos de Emaús estavam aonde? Estavam indo embora. Jesus teve que correr atrás deles. Quantas vezes Jesus não corre atrás de nós? Falando, ei, onde você está indo? Você está indo embora por quê? Estou falando com você, falei com você, você caminhou comigo, caminhei com você, está indo embora, por quê? E Jesus vem, abre os nossos olhos, assim como abriu os discípulos. E hoje acontece a mesma coisa. Os discípulos andaram com Cristo, estudaram a palavra, Cristo novamente os ensinou tudo aquilo que era preciso, citando as profecias, citando as escrituras sobre Ele próprio, Ele, Deus. E mesmo assim, depois de um morto ressuscitado, teve que voltar e falar com eles novamente. Para quê? Para abrir-lhes a inteligência. Assim está escrito. Irmãos, queremos saber tudo sobre a paixão, morte e ressurreição de Cristo? Está tudo escrito. Como é que o Senhor abre então a nossa inteligência? Quando nós meditamos na palavra do Senhor. Quanto tempo nós estamos dedicando à leitura da palavra de Deus? Será que eu medito 5, 10 minutos na palavra de Deus todos os dias? Será que eu consigo pegar 2 versículos, 3 versículos e meditar nele durante o dia todo? Somente assim nós teremos a nossa inteligência a respeito da paixão, morte e ressurreição de Cristo, a respeito daquilo que nós temos que viver, a respeito daquilo que nós temos que passar, dos mandamentos que nós temos que seguir. É sobre a parte racional da coisa. Por isso eu citava as pregações, que são boas, volto a dizer, são ótimas pregações, mas quando nós ouvimos uma pregação, quando nós ouvimos uma homilia do padre Luiz Paulo, do padre Paulo Ricardo, do padre, enfim, de qualquer padre, de qualquer diácono, de qualquer celebrante da palavra, de qualquer frei, nós devemos pensar aquilo que foi dito, meditar, buscar na palavra, buscar no catecismo da Igreja Católica e ver se aquilo realmente faz sentido, é verdadeiro. E se for verdadeiro, Deus abre a nossa inteligência. Olha que maravilha! E aí, nós temos
Na primeira leitura de hoje, um pouco antes do Evangelho, ainda diz o seguinte: quando Jesus apareceu para eles, Jesus disse: a paz esteja convosco. E eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. E Jesus disse: por que estáis preocupados? É porque tendes dúvida no coração? Quando nós lemos o que está escrito, Jesus abre a nossa inteligência, nós entendemos a palavra de Deus, as leis da igreja, os mandamentos da igreja. Quando nós entendemos a tradição da igreja católica, nós não teremos medo daquilo que acontece, porque nós teremos certeza de que é o próprio Cristo se manifestando. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu, tocai em mim e vede, o fantasma não tem carne. Dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, estavam muito alegres e surpresos. Aqui eu quero fazer uma breve meditação sobre essa alegria e essa surpresa, porque muitas vezes a gente, como vivemos, por exemplo, a Santa Páscoa, o Tríduo Pascal, e é lindo, a missa de Páscoa da Vigília Pascal, coisa mais linda, são salmos maravilhosos, leituras maravilhosas, uma homilia maravilhosa. 3 horas de Páscoa a gente não vê passando, às vezes, né? Mas tudo isso gera em nós uma euforia. É como conversar com o Abel agora há pouco. É como a gente ir num retiro, né? Alguém já participou de retiro no final de semana, um dia, seja. Você vai no retiro e fica lá sexta, sábado, domingo, ou um dia de retiro. E no final do retiro você chega em casa e você fala. No retiro você já compra os 10 livros. Se tem uma mesinha vendendo no canto ali, você vai comprar um livro, não, vou ler esse livro, vou ler aquele livro, compra uns terços, vou começar a rezar terço, e aí você chega em casa e fala, agora não, amanhã eu vou acordar cedo, vou rezar o rosário, e vou ler o livro, vou entrar na Bíblia, e você sai lá querendo evangelizar o vizinho, na segunda-feira o patrão, os amigos de trabalho, todo mundo quer evangelizar, os vizinhos, todo mundo, né? O que é isso? É a euforia, é a surpresa. Jesus me tocou nesse final de semana. Eu quero que as pessoas, né, eu estou eufórico com a presença de Jesus na minha vida. E aí na segunda, e na terça-feira, e na quarta, e na quinta, e na semana 2, na semana 3, e no mês seguinte, e no próximo semestre, e no próximo ano, os bancos ficam assim. Tem que fazer outra retiro. Eu ouvi certa vez uma frase que dizia assim: nós não podemos viver de milagre em milagre, porque senão nós vamos depender de milagre para viver, né? Como a irmã disse, nós teríamos que fazer outro retiro, e outro retiro, e outro retiro, então nós temos que ter retiro todo fim de semana. Nós não podemos viver de retiro, nós temos que viver do quê? Da presença de Cristo diariamente, na meditação da palavra diária, na reza do Santo Terço. Nós não podemos deixar essa euforia nos pegar e apenas nesse momento que estamos aqui na celebração da palavra, a nossa mente já está 1000 por hora. Não, porque eu vou chegar em casa, hoje eu vou organizar, eu vou fazer uma língua, vou pegar um livro lá, eu vou fazer uma oração um pouco mais demorada para dormir, né? Ou eu vou começar a orar para dormir, ou rezar, né? Então, quem não faz dá tempo ainda, pode começar, né? Mas não é a euforia do dia. Nós temos que ser fiéis. Fiéis. Note que na primeira leitura, uma leitura bem extensa, diz que
Diz aqui, a fé vem por meio de Jesus Cristo, que deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, qual que é o contexto da leitura? O contexto da leitura é que eles estavam chegando no pórtico de Salomão e veio Pedro e disse ao povo israelita, né? Por que vocês espantaram com o que aconteceu? Jesus tinha acabado de... Cadê o corpo de Jesus? Né? Onde está o corpo de Jesus? E Jesus foi roubado e estava escrito que ele ia ressuscitar. Ninguém lembra disso, ninguém estudou, ninguém fez lição de casa. E Pedro disse, por que vocês estão espantados? Estava escrito, né? Estava escrito que ele seria entregue. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o servo Jesus. E ele diz assim, que vós entregastes e rejeitasteis. E aí ele estava acusando que todos eles tinham entregue a Jesus. Vocês entregaram o nosso Salvador. Vocês entregaram aquele que veio, né, da parte de Deus. E aí um pouco mais para baixo diz assim, e agora, meus irmãos? E agora? Eu sei que vocês entregaram a Jesus, eu sei que vós agistes por ignorância. Olha, mais uma vez vem aí, como na inteligência, no primeiro, na leitura do Evangelho, na primeira leitura ele fala sobre ignorância. Por ignorância, vocês fizeram meio que sem saber o que vocês estavam fazendo. Mas por que não sabiam o que estavam fazendo? Porque não acreditaram nos profetas, não acreditaram naquilo que já estava escrito, ou interpretaram de maneira errada. Resumindo, irmãos, nós precisamos nos ater a essa meditação da palavra. Nós precisamos crer nas profecias. Porque aqui diz que os profetas falavam da vida de Cristo. E o próprio Cristo vem dizer para nós, no Novo Testamento, da sua vida gloriosa. Será que nós queremos ser como os judeus que crucificaram Jesus? Não acreditaram nos profetas? Será que nós seremos como eles? Não acreditaremos em Jesus? Não acreditaremos nos apóstolos? Não acreditaremos nos santos, nos mártires? Será que nos colocaremos numa posição de ignorância e não nos atentaremos que Jesus está por vir e a sua vida é próxima, é chegada a hora da segunda vinda de Cristo, da vida gloriosa? O que nós estamos fazendo para sair dessa ignorância? Ou será que Cristo vai nos encontrar com a lâmpada sem óleo, no escuro? Ou será que Cristo vai nos encontrar dormindo? Que nós possamos meditar nessa palavra, que nós possamos ter a nossa lâmpada sempre com óleo, que nós possamos ter a nossa alma sempre limpa, o confessionário aberto, todos os dias tem confissão da cidade, todos os dias tem Santa Missa, todos os dias você pode, dentro da sua casa, dobrar o seu joelho aos pés da sua cama, fechar a porta do seu quarto e falar com o nosso Senhor. Todos os dias você pode pegar a palavra e meditar na palavra e rezar o texto todos os dias. Nós podemos fazer isso. Somente assim o Senhor não nos pegará na ignorância. Mas, como nem tudo é só para nós, é também para aqueles que estão ao nosso redor. A palavra do Senhor no Evangelho diz hoje assim, no final de tudo isso: Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Qual é a nossa Jerusalém? Será que é a nossa casa? Será que é o nosso trabalho? Porque Cristo já ressuscitou, já se passou o terceiro dia. Será que nós estamos falando da conversão, do perdão dos pecados na nossa Jerusalém, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho? Como dizia São José Maria Escrivá, nós temos que
pregar com nossa vida, no cotidiano do nosso dia a dia, ser santos, a fim de que as pessoas que estão ao nosso redor, seja no trabalho cotidiano, seja no trabalho doméstico cotidiano, seja na criação dos filhos, seja na comunhão, no servir dentro da Santa Igreja, nós temos que pregar essa conversão e o perdão dos pecados com a nossa vida. Para isso nós não podemos estar na ignorância. Que Nossa Senhora nos auxilie, nos ajude a não ficarmos nessa ignorância, a entendermos cada vez melhor a palavra do Senhor, a meditar. E que o Espírito Santo nos dê essa força, esse ímpeto, venha nos dando essa força, esse empurrão que sempre nos falta, para que a gente possa viver cada dia melhor, não só o tempo pascal, mas também todos os tempos, daqui até a vida gloriosa do nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, os homens mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou de entre os mortos. Cheios de confiança, peçamos ao Pai: Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Para que nosso Pai que está nos céus ensine a Igreja a evangelizar de modo de novo o mundo e a proclamar o essencial da fé cristã, oremos. Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Para que nosso Pai que está nos céus apresse a vinda dos tempos de conforto e que Pedro falou aos israelitas, oremos. Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Para que nosso Pai que está nos céus abra os olhos e o coração dos que duvidam, nos faça compreender as Escrituras, oremos. Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Para que o nosso Pai que está nos céus dê aos que sofrem no corpo, na alma como no espírito, a glória de contemplar o ressuscitado, oremos. Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Para que o nosso Pai que está nos céus nos faça testemunhas de todas as coisas que o Senhor Jesus disse aos apóstolos, oremos. Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Nós pedimos também pela ação de graças, pelos aniversariantes Miguel Arcanjo, Regina Maria, Felipe, Donatella, João Pedro e Emerson. Que o Senhor conceda graça, saúde e paz para esses aniversariantes. Nós pedimos. Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Também pedimos a restauração da saúde da Valéria, Neuza e do Sônia. Que o Senhor possa abençoar a vida delas, que possa restituir e restabelecer a saúde, trazendo força nos momentos de dificuldade. Nós pedimos. Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Também pela alma de Ginaína Messias, os seus familiares, que não têm celebrado no sétimo dia de falecimento. Também entregamos os nossos pedidos ao Senhor pela alma de Antônio Vieira dos Santos, João Mendes de Queiroz. Nós os pedimos. Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Senhor Deus e nossos pais, que exaltastes o vosso Filho Jesus Cristo, ensinai-nos a ler essa luz à história dos homens. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor da igreja,
Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma vossa palavra e serei salvo. Ouviu a Deus as nossas preces para que este convívio redentor seja um auxílio na vida presente e penhor da eterna vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha. Graças a Deus.